João, está a gravar. Go! 3, 4. Olá malta, bem-vindos a mais um episódio do DICE Podcast, uma iniciativa da DICE Cultural que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro em português e com toda a boa disposição desta equipa de geeks que adora este hobby e que gosta muito de falar entre nós e convosco sobre estes temas. O meu nome é Marco António Silva e tenho o enorme prazer, como sempre, de estar junto comigo, com meus dois amigos e parceiros neste sofá virtual e nestas conversas já regulares. Miguel Lourenço, olá Miguel. Olá Marco, olá pessoal. Olá. E o Bruno Maciel, viva Bruno. Olá Marco e olá pessoal. Olá pessoal, muito obrigado mais uma vez por mais uma conversa muito interessante sobre jogos de tabuleiro aqui. Hoje, neste episódio, vamos levantar um bocado a cortina, não é? Aqui um tema polémico, vamos partilhar com a malta este nosso lado obscuro do hobby, não é? Em que nós próprios, neste episódio, vamos desvendar a nossa prateleira da vergonha. E vamos lá. Então, para quem não conhece o tema e estes termos, só para vos explicar, a Shelf of Shame, ou prateleira da vergonha em português, também conhecida como Pile of Shame, ou pilha da vergonha, que eu acho que se algum de nós começar a usar o termo pilha, começa a ser grave, porque já não cabe na prateleira, já tem aqui para ter uma pilha. Mas pronto, é um termo que, no fundo, é usado pelas pessoas do hobby, que define os jogos que compramos, mas que acabamos por ainda, e sublinho ainda, mas não ter tempo para colocá-lo na mesa e para o jogar pela primeira vez. Por isso, neste episódio vai ser um bocado revelador, como já disse, vamos ser um bocado então as nossas prateleiras da vergonha aqui da equipa, e temos muito para falar sobre o tema, explorar um bocado o que é este fenómeno da prateleira da vergonha. Bruno, só para começar e para abrirmos aqui um bocado o jogo e para lançarmos este tema, se calhar, e começando por ti, mas vamos partilhar todos, se calhar, então, o que é efetivamente a nossa prateleira da vergonha, qual é esse número que temos aqui, então. Por isso, Bruno, começa por ti, se calhar. Qual é o teu número? Epá, eu não quero fazer aqui um spoiler alert, mas eu acho que depois de ver as tuas notas, eu não estou assim tão envergonhado quanto isso. Eu neste momento estou com 4,5. Eu estou a dizer 4,5, são 5, porque um deles chegou a ir à mesa, é o meio, chegou a ir à mesa, testámos as regras, 2 turnos, com muitos erros à mistura. Isto foi no dia 31 de dezembro, entretanto fomos para o Réveillon e o jogo foi colocado novamente na caixa e está na caixa desde então. Portanto, já passaram quase 6 meses, por isso é que eu digo 4,5, porque pelo menos tive um cheirinho desse jogo. Mas neste momento sim, são 5 jogos. Podia ser pior. Ok. Miguel, e tu então? Qual é o teu número? Eu vou começar por dizer que eu não tenho muitos jogos, ok? Portanto, também não tenho uma prateleira da vergonha assim tão grande. Mas ainda assim o meu número é 4. Não é 4,5, mas é 4. Ok? Portanto, se calhar, se formos ver isto, se calhar em percentagem, eu se calhar tenho uma percentagem maior, por exemplo, do que a do Bruno, que o Bruno há de ter seguramente mais jogos do que eu e, portanto, ou seja, isto para dizer que, Bruno, tu tens seguramente mais jogos do que eu e teres só 4,5 que eu ando a portar muito bem. Não, vê-se, não, isso não pecas, não tens tanto pecado nessa casa. Espetacular. Eu acho que isso é espetacular, portanto, 4 em para aí uns 30 ou 30 e tal, 40 que eu tenho, pronto, ainda são alguns. 4 em 40, 10%, sim senhor. Pois eu realmente tenho muita vergonha na minha casa. Eu efetivamente, pronto, despido aqui deste pano que esconde esta minha prateleira da vergonha. Então, eu efetivamente tenho 26 jogos na minha prateleira da vergonha. Eu tenho bem mais de 100 jogos já, vou bem uns 120 e tal, 130 jogos, mas efetivamente tenho 26 jogos.
Tenho 7 expansões, por isso é 26 jogos, mas depois ainda há alguns que têm expansões. E um em particular, eu tenho o jogo, ainda tenho 4 expansões desse jogo, ainda não joguei nem o jogo nem as expansões. Mas decidi parar de comprar, isso é o Time Story em particular, decidi parar de comprar as expansões porque eu disse assim, mas eu não estou a conseguir dar vazão a isto. Já há uma nova versão, entretanto. Sim. Já há uma nova versão do Time Stories. Eu sei, mas pá, ainda não consegui. Pronto, e isso aí só para dizer que também, apesar de 26 jogos que tenho, eu confesso que sei já jogar 6 deles. Ainda não joguei, mas aprendi a jogar 6 deles e por acaso na preparação para este episódio partilho que, pronto, que estava a ver assim, eu já aprendi a jogar o Tiny Epic Zombies em particular e disse assim, já aprendi a jogar este jogo, eu sei que aprendi e sei que sei jogá-lo, mas não me lembro como é que se faz, por isso ainda, eu aprendi-o e já não sei, vou ter que aprender outra vez. Mas ainda não joguei. Mas não é por causa disso que ele deixa de estar na prateleira da vergonha, Marco. Exato. Não é por causa disso. Eu sei. Isto é uma forma de te enganares a ti próprio, dizer que já jogaste jogos e te fazer sentir melhor. Reparem que nós os três eu fui o único que teve que justificar isto, sentiu esta necessidade de justificar que aprendi os jogos. Pronto, para não parecer tão mal. Muito bom. Mas pronto, é um tema interessante. Olha, já desbrandamos, já toda a gente sabe, já está cá fora o nosso pecado, aqui nesse confessionário, todos nós, de nós os três, pelo menos, já partilhamos. Já agora até deixo para toda a gente, até podemos criar aqui um tópico lá na página de Facebook da DICE Cultural sobre isto. Nós partilhamos as nossas listas e se calhar se vocês quiserem, era muito giro, toda a gente nos está a ouvir e quiserem partilhar aqui neste confessionário virtual, partilhem também as vossas e vai ser muito... Qual é o teu objetivo? É que o Daniel Alexandre ponha lá também a sua Shelf of Shame e tu então aí vais sentir tão bem. Porque em termos de comparação eu imagino. Fica o desafio para o Daniel, se ele quiser partilhar. Muito bom. Mas pronto, este é um tema que realmente é interessante. Acho que toda a gente acaba por ter sentir um bocadinho este peso. E acho que é a grande pergunta primeira que se coloca, e Miguel, se calhar começo por ti, porquê? Porquê é que isto te acontece a ti em particular, ou genericamente até? O que é que tu achas que faz com que este fenómeno seja uma realidade? As shelves of shame, as prateleiras da vergonha. Bom, para mim, por onde é que eu hei de começar? Há uma parte que é o jogo parece giro. Vou comprar. Por mais trabalho de alguma pesquisa, etc., que eu faça e que faço um bocadinho de trabalho de pesquisa antes de comprar os jogos. Portanto, tipicamente eu não faço muitas compras impulsivas e, portanto, eu vou ver sempre um bocadinho se o jogo me parece giro, engraçado, se é alguma coisa que eu fosse gostar de jogar. Ok, em primeiro lugar. Mas, tirando isso, ou tendo isso como base, algumas vezes eu digo, isto deve ser giro. E, portanto, compro. Mas depois, por um motivo ou por outro, a coisa não acontece. Por exemplo, ou porque o jogo é fisicamente demasiado pesado para levar para os encontros e, portanto, não vai, ou porque às vezes, e especialmente agora nestes últimos tempos, imagina, eu tenho um jogo, mas o jogo não tem um modo solo e, portanto, eu não consigo jogar sozinho aqui em casa e, portanto, não dá. E sim, isto são tudo justificações que eu estou a tentar arranjar, ok? mas é basicamente isto, que é, às vezes compro e depois, por um motivo ou outro, a coisa não acontece, e mesmo às vezes para levar para os encontros, implica que tu saibas jogar, ou pelo menos implica que tu saibas explicar. Isso é um bom ponto. E muitas vezes pode acontecer que eu ou não tenho tempo, ou não me apetece,
estar a ver o livro de regras ou estar a montar o jogo no fim de semana anterior ou o que seja, para aprender as regras e para tentar fazer ali 3 ou 4 turnos para eu perceber como é que a coisa funciona para na outra sexta-feira a seguir levar o jogo. E, portanto, há aqui vários motivos. Pronto, agora, enfim. Eu até vou realçar um dos motivos que tu deste, para ficar mesmo claro, que por acaso é uma coisa que já senti isso, que há uma expectativa que o dono do jogo é que explica o jogo, mas isso nem sempre é verdade. A pessoa de vez em quando até gostava de se juntar com alguém e olha, pá, se quiseres explicar o jogo, explica, não é? Quer dizer, claro, porque eu comprei o jogo não quer dizer que eu tenha que saber, mas a realidade é que há uma expectativa disso, não é? Sim, mas é logicamente mais fácil se tu levares um jogo, as pessoas que se vão sentar contigo vão estar à espera que tu saibas explicar. Exato. É isso. Nos encontros Certo. implica isso. E é normal, não é? Porque se tu levas o jogo, quer dizer que tu, à partida, tu já o sabes explicar, ou pelo menos... Quer dizer que há uma hidden, isto no fundo o que eu queria dizer era que há uma hidden, uma missão, ou uma responsabilidade escondida para quem compra um jogo, que é agora ficar com a missão de também aprender e explicar o jogo. Muito obrigado. Não, mas é. Bruno, e do teu lado, qual é que tu sentes que é esse grande porquê, o porquê disto acontecer? Eu acho que todos nós vamos ter sempre aqui um parágrafo para tentar justificar o que fazemos. Mas sim, eu quando compro jogos, eu também, como o Miguel, faço pesquisa e normalmente tenho quase a certeza de que compro um jogo de que gosto. Seja porque o tema ou as mecânicas interessam-me, ou às vezes simplesmente porque o designer do jogo, por norma, não falha, é um designer que eu gosto, e então eu acabo por comprar. Mas eu quando compro é para o jogar. Eu costumo fazer desta forma. À sexta-feira vou aos encontros de Oeiras e ao sábado costumo jogar com amigos em casa. Ao sábado é quando eu tenho as minhas cobaias. Eu não gosto de ir para os encontros experimentar jogos, até porque temos um tempo tão limitado que à partida queremos já jogar coisas que ou eu já sei jogar e sei explicar, ou então que alguém já sabe jogar e me sabe explicar. Então ao sábado normalmente é quando eu faço as minhas experiências. O que é que está a acontecer? E lá está, estou a justificar-me. Aconteceu isto da pandemia, não é? Ficámos com... Não conseguimos... Eu comprei jogos antes que não chegaram a ser jogados e por isso alguns destes jogos alguns deste número de 5, 4,5 que eu disse ainda não foram jogados por essa razão, porque ainda não tive a possibilidade de juntar-me à mesa com pessoas, mas não é só isso. Tu, inclusive, até partilhaste num dos episódios que um deles chegou-te mesmo antes da pandemia começar, tipo, acho que foi um dia ou dois, não foi? Foi um dia antes do estado de emergência ter sido decretado, sim. E isso é engraçado, pelo menos chegou, não é? Poderia nem ter chegado, mas pelo menos chegou. Depois temos aqui a parte do consumismo, porque aí eu tenho que fazer uma meia-culpa e o consumismo é também um problema. E eu costumo ser poupado em muita coisa e nesta parte dos jogos, se calhar, é onde eu tenho o meu descalabro. Eu normalmente faço um budget, todos os meses não posso passar daquele valor e sei que aquele valor é para jogos de tabuleiro. O que é que acontece? Muitas vezes vou a uma loja para comprar um jogo que eu sei que é aquilo que eu quero e esse jogo já não existe. Estou a falar de uma loja física. E eu gastei 20 minutos para ir àquela loja para eu ouvir sem nada, então acabo por comprar coisas que eu já ouvi falar, só para não me fazer com que aquela minha viagem tenha sido em vão. Isto é um erro e estas compras por impulso, que não são bem por impulso, porque eu sei o que é que estou a comprar, mas não era para isso que eu tinha ido lá, acaba por ser um problema. Depois existe o culto do novo, o Cult of the New. Eu gosto muito de estar em cima do acontecimento e não é só saber que existe este jogo. Eu gosto de jogar, gosto de o ter, gosto de levar aos encontros. Pessoal, este jogo é aquilo que agora está na berra, não sei o quê. Gosto muito de ter esse jogo na coleção e então eu acabo por comprar muitas vezes, mal sai, porque tenho medo que deixe de existir. Outras coisas que me fazem gastar dinheiro em jogos e depois acabo por não jogar, tem a ver aqui também com os portes quando mando vir de fora. O que é que acontece? Isto pode parecer parvo, e sei que há muita gente que pensa como eu, pelo menos pessoas que eu conheço, que querem comprar um jogo, mas estamos a 15 € de ter portes grátis. E então
Eu posso gastar só 7€, que é os portos, mas não, eu penso assim, mas se calhar eu tenho mais 1 ou 2 jogos se eu comprar mais 1 ou 2 coisas e aí não pago os portos. E acabo por ter 3 jogos, se calhar 2 deles não me interessavam muito, mas encheu o chouriço e acabam por ficar ali um bocadinho, 1 ou 2 meses até serem jogados quando eu tenho tempo. Portanto, há aqui várias situações que me fazem ter jogos na prateleira para não ir, que não são jogados rapidamente, mas mesmo assim eu faço um esforço, pelo menos aos sábados, para coitados dos meus amigos, mas eles têm que levar com os jogos novos. É assim que eu resolvo o problema. E tu, Marco? Eu confesso que já tive um grupo mais constante de jogos. O problema é que a minha coleção é dispersa. Eu pessoalmente não tinha nenhum jogo colaborativo e tinha só jogos competitivos e algo pesados na coleção. Até que os meus amigos mais próximos disseram: já estamos um bocado cansados de jogar competitivo contigo, então começaram a dar colaborativos de prendas mesmo, assim subtilmente. Olha, fizeste anos, Marco. Acho que este jogo tu vais gostar. É um colaborativo. E um grande abraço à malta, ao Telmo, ao Nuno e ao resto da malta que teve e que fez essa minha investida por outros tipos de jogos. Eu percebo isso e adoro-vos e jogo muito com eles. Mas depois também tem outros jogos que depois acabam por ficar na prateleira, porque efetivamente, jogos mais role-playing, jogos mais legacy que eu tenho na minha coleção acabam por não ter aquele grupo mais constante, que é um requisito. Isso é uma boa justificação, Marco. Isso é uma boa justificação. Mas é verdade. Muitas vezes tento e olho para eles e ainda não encontrei aquele grupo que diga assim: olha, eles vão apreciar mesmo este jogo. Eu faço muita questão de fazer isso. Quando jogo com a malta, escolho jogos que eles gostam. Mas quando compro jogos que eu gosto. E por isso depois cria ali ando desfasado entre... Eu também compro jogos que sei que vão à mesa, mas acima de tudo, muitas das compras, vou dizer de impulso, usando o teu termo, Bruno, que não é bem de impulso, porque pronto, eu sei que vou gostar daquele jogo, simplesmente não sei quando é que eu vou jogar. Tenho um grande amigo meu, o Ricardo Jesus. Ele tem nós os dois gostamos mais ou menos dos mesmos jogos, mas pronto, estamos a jogar a dois, não é? Por isso não é tão fácil. Mas é um bocado isso. Eu tenho vários grupos de amigos que gostam de jogar jogos, que gostam de jogar jogos diferentes. Faz com que muitos jogos que eu tenho vão muitas vezes à mesa porque estou muitas vezes com eles, mas depois faz com que também outros jogos não tenham lugar na mesa porque eu sei que eles não vão gostar. E é perfeitamente normal, mas pronto, não querendo aqui criar nenhuma desculpa, mas a realidade é o que é. E sou muito feliz assim, jogo muitas vezes, mas acabo por continuar a comprar e chegar a 26 jogos e depois ainda comprar umas expansões em cima porque pronto, eu sei que um dia vou querer jogar aquilo. Mas tu falaste de um fenómeno engraçado que é a questão parte do consumismo, não é? Mas a parte do colecionar também, acho que é um bocado um derivado desse consumismo, Bruno, e se calhar até começava por ti de volta. Eu partilho até a minha parte, que é, eu efetivamente coleciono muitas coisas e gosto da questão como tu disseste, eu penso e ir à loja e saber que pronto, vou comprar aquele jogo que falta, fica bem na coleção que eu faltava, é uma série ou é aquele criador, aquele game designer que eu gosto e que eu sigo. Tenho alguns game designers que tenho uma coleção inteira deles e esta sensação de coleção. Para ti, colecionismo é também esta parte de fazer o set, pensar bem no que é coleção, ou colecionismo é uma coisa mais um item, aquele novo item e é um bocado a onda do novo, ou é uma coisa? Sabes que eu conheço uma pessoa, não vou dizer o nome dessa pessoa, que tem, segundo sei, ainda mais jogos que o Daniel Alexandre, que é a nossa referência, e que uma vez confessou-me que não jogou 95% dos jogos que tem. 95 é um número assustador. E estamos a falar de um número também assustador, estamos a falar em quantidade, não é? Penso que está para os 1000 jogos. E ele diz-me que ele tem gozo em ter os jogos na prateleira e que muitos desses jogos até estão em plástico ainda.
Portanto, estamos a falar mesmo de colecionismo puro. Ele acaba por não jogar. Eu fico às vezes até um pouco surpreendido quando falo com ele por ele ter tantos jogos e não os conhece. Sou capaz de eu conhecer mais e ter jogado a cópia de alguém e nem ter esse jogo do que ele que tem a cópia e ainda está em shrink wrap, portanto está em plástico. Existe esse tipo de colecionismo que eu não o faço. Eu quando compro é mesmo para jogar. Eu acho que tenho já uma coleção interessante. Estive a ver aqui no BGG, estou com 137 jogos, mas também não vai ultrapassar muito disto porque existe a questão do espaço. Mas, tal como tu me disseste, existem determinados segmentos, ou seja, por autor, seja por tema, seja lá o que for, em que nós, pelo menos eu, acabo por colecionar. Eu, por exemplo, faço a coleção da Queened Games, da Master Print Series, que não é fácil e faz-me comprar jogos que eu, se calhar, nunca compraria se não fizessem parte desta Master Print, desta série, e que são muito difíceis, alguns deles, porque são edições já muito antigas de conseguir. E eu nunca vou conseguir a coleção completa, porque há jogos que já não estão no mercado e se eu os quiser comprar em segunda mão, eu sou capaz de ter que vender os jogos todos que tenho para ir comprar um jogo. Portanto, mas existe isso, eu acho que são coisas diferentes e são formas diferentes de colecionar e se calhar eu estou mais numa vertente dessas, é uma semi-coleção do que aquela coleção em quantidade dessa pessoa, como eu já vos referi, porque nem eu tenho budget para isso, nem iria tirar gozo, que é aquilo que acho que me faz estar no hobby, é eu desfrutar dos jogos. Percebo. E tu, Miguel, eu sei que estavas a partilhar que tens uma coleção mais pequena de jogos, mas isso faz com que muito possivelmente também sejas uma pessoa se calhar mais focada nas escolhas que fazes e por isso também para ti se calhar colecionar esse processo de escolha pode ser diferente. Eu gostava de ouvir também a tua opinião sobre o que é este colecionismo para ti ou o que é colecionar os jogos na tua coleção. No teu caso. Para mim, colecionar os jogos, ou seja, colecionar em quantidade, para mim não me faz muito sentido porque, pronto, em primeiro lugar, porque não tenho espaço para isso. Quer dizer, eu ter espaço eu até arranjo. A questão não é os nossos pais têm sempre mais espaço que nós, não é? E há sempre umas garagens e uns armários e umas coisas que se arranjam. Bom, enfim. Roupa. Para que é preciso roupa? A gente já provou que não precisamos de roupa. Disso. Ninguém precisa disso. Pronto. E, portanto, o espaço eu até arranjo tudo bem. Não era por aí. A questão é que eu, às vezes, eu fico com a sensação que, ok, eu até posso comprar mais estes 10 jogos ou 20 jogos ou o que seja e sou mais contido nesse aspecto porque eu sei que se eu comprar aqueles 10 ou 20 jogos, se calhar muitos deles vão ficar ali, parados. E é uma das coisas que eu costumo dizer a muitas pessoas, que é, ok, vais comprar esse jogo, mas vais jogá-lo, porque se fores comprar e se fores jogar, tudo muito bem, compra, mas se fores comprar e se for para estar parado, então não vale a pena. Mas, repara, isto é o meu ponto de vista. E atenção que dos jogos que não estão na minha prateleira da vergonha, atenção, que não estão, eu tenho muitos que eu não pego neles já há um ano ou mais, se calhar. Ok? E para todos os efeitos devia haver uma segunda prateleira da vergonha que é aqueles que eu não jogo já há não sei quanto tempo e que eu já os devia ter tirado para fora outra vez. Ok? Portanto, é outro tópico. Isto é outro tópico. Mas eu tenho alguns nesse estado, ok? E portanto, apesar de eu não ter muitos, é verdade que não tenho, mas tenho bastantes nesse estado de eu já joguei 2 ou 3 vezes, mas depois, ou por falta de tempo, ou por falta, enfim, uma vez mais também por várias razões, tenho bastantes que estão parados e que eu não lhes mexi há um ano ou se calhar mais. Ok? Portanto, e por isso eu penso, bem, então e agora vou comprar mais?
portanto, nesse sentido, o meu colecionismo é mais cirúrgico, é mais estratégico. E não vamos falar dos Kickstarters que ainda aí vêm, porque senão... Mas isso também é outro tópico. É sem dúvida. Mas que alimenta sem dúvida as nossas prateleiras de vergonha. Claro, Eu também não conto os Kickstarters que ainda vêm nos jogos que estão porque isso estávamos até em off antes do episódio começar a dizer, não é? Que isto é a nossa prateleira da vergonha virtual, não é? Acho que era este Miguel que estavas a dizer isso. É a prateleira da vergonha virtual, esse é outro número e não vamos falar sobre ele. Já chega de confessionário hoje. Já Não chega vamos de falar confessionário. sobre Parece-me bem. Mas então, a título só para terminarmos, se calhar, com uma nota também positiva, o que é que, e devolvo-te a ti, Miguel, o que é que tu sentes que poderia ajudar ou diminuir, mitigar, não sei, este fenómeno da prateleira da vergonha, até para ti em particular, que pudesses fazer, pensar, lançar aqui um pedido de ajuda aos teus amigos, não sei, mas o que é que tu sentirias que poderia fazer mudar essa questão da prateleira da vergonha para ti? É uma excelente pergunta. Imagino que o desconfinamento seja a primeira do topo da lista, que nós voltarmos aos eventos e tudo, não é? Mas... O desconfinamento vai ajudar, obviamente, o que não quer dizer que seja condição única e necessária. Porque, lá está, ok, quando voltar a haver eventos, tudo bem, vai ser diferente, mas ainda assim eu continuo com aquela, entre aspas, obrigação moral de, ok, se eu vou levar um jogo, eu tenho que o saber explicar. Ok? Portanto, tudo bem. Depois será um bocadinho mais fácil. Mas eu continuo com essa obrigação moral de, então, se eu vou chegar a um evento com um jogo e que estou entusiasmado e que quero que haja gente que eventualmente jogue comigo a isto, se depois ninguém sabe jogar a isto, vai ser uma seca, obviamente, porque vamos estar a olhar para os livros de regras durante 1 hora a tentar perceber o que raio é isto e como é que isto se joga, e depois de repente já ninguém faz mais nada num evento que dura 3 horas. Portanto é para esquecer. Sim, o desconfinamento sim, é um bom ponto. Outro bom ponto tem a ver com em particular comigo, com o tempo que eu tenho para dedicar a isto. E que já agora venderam-me uma ideia errada da pandemia. Eu acho que eu já disse isto, que é, agora vamos ter tempo para tudo e mais alguma coisa. Não. não. Eu até pensei, ok, então se calhar eu vou ter mais tempo para jogar os jogos que eu tenho aqui, que estão na segunda prateleira da vergonha, a tal que são os tais que não saem daqui há um ano ou que seja, e a realidade é que não. É que eu próprio também não tenho tido assim tanto tempo para levar os jogos à mesa ou o que seja, portanto. Mas isso é um ponto também importante, que é o tempo que nós temos que investir pessoalmente para aprender o jogo, soma ao tempo do jogo em si, pelo menos para o caso, no caso em particular da prateleira da vergonha, não é? Sim, claro. Sem dúvida. Bruno, também numa ótica positiva e para partilharmos também com quem nos ouve um pouco destas ideias de que é que poderíamos fazer ou que nós achamos que poderia funcionar para nos ajudar nesta temática da prateleira da vergonha. O que é que tu sentes que poderia fazer a diferença? Eu, em relação a mim, acho que não há muita coisa que possa resolver, mas pode atenuar. Porque se vier um novo jogo, sabe, de um Alexander Pfister, ou do Vladimir Suchi, ou do Mac Gartz, lá do Concórdia, eu sei que vou ter que os comprar. E compro logo, e mesmo que o jogo depois acabe por não ser grande coisa, mas são aqueles designers que eu quase compro de olhos fechados. Mas uma das coisas que eu ainda não testei, mas que eu tenho visto, acho que quem segue o Board Game Geek com alguma assiduidade sabe que isso existe, que são os challenges que existem, é como quase uma resolução de ano novo, em que existem os 10x10, em que nós comprometemos a jogar 10 jogos da nossa coleção durante 10 vezes durante o ano. E isso acho que é uma forma de nós continuarmos a jogar os jogos que temos na
prateleira e não recorrer tanto aos jogos novos que vão saindo no mercado. No meu caso, eu iria continuar sempre a comprar, mas se calhar não com tanta regularidade. E nisto que o Miguel disse, que eu revejo-me completamente, que há jogos que eu tenho na prateleira. E o meu preferido, Dominant Species, eu agora estava a olhar para ele e fiquei deprimido que eu não jogo para aí há 2 ou 3 anos. E eu ainda pergunto, mas porquê que ele é o meu jogo preferido? Se calhar é só porque eu digo que sim. Se calhar, entretanto, já vieram outros e eu não renovei aqui este ranking na minha cabeça. Mas 2, 3 anos é muito, não é? E eu acabo por querer jogar o jogo novo do que o meu jogo preferido. Isto também é uma coisa em que o meu cérebro não consegue explicar. Portanto, tentar dar uma mensagem positiva em relação a este tema, olha, façam revoluções de ano novo em que joguem mais os vossos jogos, aqueles que têm mais vezes e não compram tanto. Acho que é um pouco por aí. É uma boa dica. Realmente, estas resoluções, ao menos, costumamos usar isso até de vez em quando. Vou perder peso, vou fazer. Vou acabar com a minha prateleira da vergonha, sem dúvida. Em fevereiro já acabou. Exatamente, certo. Mas também de vez em quando acontece isso. Pronto, eu da minha parte, eu acho que o que eu sinto que também ajuda muito e tu, Bruno, tens das pessoas que eu conheço que têm um grupo mais regular, tu conheces algumas pessoas que também têm assim, um grupo regular. Ajuda imenso para manteres a prateleira da vergonha em níveis aceitáveis, vamos dizer assim, para não dizer de outra forma. Mas ajuda imenso teres aquele grupo regular que gosta também de experimentar jogos novos. Tu próprio estavas a dizer que tens um jogo preferido que não tocas há muito tempo porque acabas por estar a tocar nos jogos novos com mais frequência. Isso requer de ti também uma disciplina e uma vontade de conhecer coisas novas. Eu partilho dessa paixão de experimentar um jogo novo. Traz-me uma experiência completamente diferente e vai-me abrir os horizontes. Mas para isso tens que ter também um grupo que goste de fazer isso. Tenho algumas pessoas, mas não regulares, e isso para quem nos está a ouvir e quiserem entrar nisso e tiverem se calhar a olhar para a sua própria prateleira da vergonha e dizer sim, se revejo-me em tudo isto, mas não consigo reduzir. Acho que temos aqui 3 ideias que juntas provavelmente conseguem ajudar muito a reduzir esse número. Sendo que isto dito pela pessoa que de nós aparentemente tem mais vergonha nisto do que mas é verdade, mas é verdade. E acho que podemos avançar então se calhar para a nossa rubrica e falamos um bocadinho então mais sobre jogos. Aqui estamos para mais uma rubrica, Jogos que dão que falar, em que falamos sobre 3 jogos que são ligados ao tema deste episódio. Mas hoje vamos abandalhar isto um bocadinho e como esta rúbrica é sobre os jogos da nossa prateleira da vergonha e nós normalmente falamos sobre os jogos que nós conhecemos, não temos isso neste tópico, então vamos falar sobre os jogos que estão da nossa prateleira da vergonha e que nós vamos querer jogar muito e vamos falar um bocadinho sobre essa prateleira e sobre esses jogos em particular. Não vamos partilhar as nossas experiências como é normal, mas vamos falar se calhar sobre o que é que nos atraiu, o que é que nos fez, o que é que nos faz que estes jogos façam parte da nossa prateleira. Então, Bruno, começando por ti, o que é que nos trazes então sobre este tópico então da tua prateleira da vergonha? Ok. Como já tinha dito, trago 4 jogos e meio, são 5, mas um deles já foi à mesa, mas não foi jogado totalmente, e faço aqui a ressalva de que posso dar aqui uma calinada ou outra, porque realmente eu não joguei nenhum destes jogos, apenas sei aquilo que sei, e isto foi o que me fez comprar os jogos. O primeiro é o The Crew, é um jogo que tem sido muito falado neste ano de 2020. É um jogo cooperativo, um jogo que se passa no espaço e que de tema tem muito pouco, pelo que percebi, mas que é um jogo muito interessante pelo twist que tem no trick-taking. E como é que eu vou explicar o que é o trick-taking? Temos aqui um jogador que joga, sei lá, uma carta verde e os jogadores que vão jogar a seguir têm que seguir a mesma cor e depois existem alguns critérios para ganhar esse trick. E neste contexto do The Crew, o jogo parece-me ser bastante interessante porque, primeiro, não há comunicação entre os jogadores, existe uma parte de comunicação, mas muito limitada, e existe também aqui um twist que é, para mim, o mais interessante, que é, vamos imaginar que existem 3 jogadores, cada um tem um trick diferente para ganhar, e
o importante aqui é o timing. Portanto, se o terceiro jogador tem que ganhar o trick do azul, o segundo tem que ganhar o trick do amarelo e eu tenho que ganhar o trick do verde, nós temos que jogar de forma bastante consciente de que aquilo que estamos a jogar neste momento não pode atrapalhar o terceiro jogador, porque nós temos que ter a certeza que eu ganho o primeiro, que o segundo ganha o segundo e o terceiro jogador ganha o terceiro trick, porque se por acaso o último jogador não conseguir ganhar o trick, isto é cooperativo, nós temos que jogar de forma a que todos consigam ganhar a sua missão, e acho que isso aí depois vai ser bastante interessante ver na mesa se resulta ou não. O segundo jogo que eu trago é o Raiatea. O Raiatea é um jogo, é um Eurogame, tem aqui um tema tribal da Polinésia, com feiticeiros, uma sociedade religiosa. Isto é o que eu sei do jogo. Comprei porque faz parte da Masterprint Series da Queened Games. Não é bem o meu tema, é um Eurogame, eu gosto de Eurogames, no entanto não sei se é um jogo que eu vou gostar, no entanto é um jogo para ficar na prateleira. Porquê? Porque a Masterprint Series é uma série de jogos da Queened Games, a editora, em que nós colocamos os jogos na prateleira e eles têm um aspecto de livros. Portanto, mais parecem uma bookshelf, uma estante de livros, do que de jogos. E fica muito bem à vista e eu, se calhar, isto é mais uma coisa que me faz gastar dinheiro e que, em termos práticos, não me ajuda em nada, mas é o que é. Mas quando eu tiro uma fotografia, fico muito orgulhoso daquilo que tiro. Portanto, por isso é que veio o Raiatea. Depois, o outro também já foi falado aqui num dos episódios, que é o Root. Foi o Miguel que até falou no jogo. Quem está neste hobby sabe perfeitamente o que é que eu estou a dizer. É um jogo bastante assimétrico. Estamos a falar de animais, espécies de animais que querem dominar uma floresta. É um jogo de guerra e que tem tido um hype enorme e ganhou muitos prémios. Portanto, estou muito interessado em experimentar este jogo e nós estamos a gravar isto em vésperas de uma semana com feriados, em que eu também vou passar aí umas férias, portanto espero que seja já na semana seguinte que eu resolva já este problema. O quarto jogo que eu trago aqui é se calhar aquele que me suscita mais interesse, é o Sidereal Confluence, Confluência Sideral, um jogo que não está muito no radar das pessoas que gostam deste hobby. É um jogo bastante estranho. Eu comprei por me dizerem que o jogo é muito bom, mas que é muito estranho. Também é no espaço, é um jogo com mecânicas euro, mas que tem este mecanismo interessante, que é um jogo de negociação em tempo real. É o caos completo. O número mínimo é 4 jogadores, o número máximo é 9, e eu já vi o gameplay num vídeo e eu fiquei tonto só de ver 6 ou 7 pessoas a negociar ao mesmo tempo, 3 ou 4 pessoas a negociarem entre si. Eu preciso disto, tu precisas daquilo, tu precisas daquilo, então vamos todos fazer um negócio a 4. É um caos completo, mas parece-me bastante divertido e é um jogo para 2 horas, portanto tem aqui um mix um pouco estranho de Eurogame com outras coisas que eu não sei se são Ameritrash ou não, mas parece-me que depois no final pode ser que o resultado até seja bastante giro. Tem construção de engenho, as mecânicas dentro do nosso player board, que são cartas, é Eurogame, só que depois tudo o resto não tem nada a ver com Eurogame. Vai ser giro de experimentar também. O último jogo, lá está, foi aquele que já foi à mesa no dia 31 de dezembro de 2019. O meio. É o meio. É se calhar o jogo que, em termos de tema, mais me interessa, porque eu sou um gajo muito aborrecido, sou chato, gosto de jogos de história, jogos de idade média, essas coisas. Este jogo, Bruxelas 1893, é uma exposição da arquitetura Arte Nouveau. Estamos ali a comprar quadros, a construir edifícios. Parece-me bastante interessante. O jogo é bem mais complexo do que aparentava ao início. Nós vimos vários reviews e vários autoplays e mesmo assim em 2 turnos erramos muita coisa, mas depois de percebermos a mecânica e a ideia do jogo, parecia-me um jogo muito interessante. O problema é que, entretanto, do 31 para dia 1 há coisas que normalmente as pessoas fazem, não é? E no dia 1 já estávamos todos mortos, assim, para jogar jogos, e depois a vida acontece e outros jogos apareceram e acabou por ficar na prateleira. Eu ainda não sei como é que não voltei a este jogo, porque parece-me aquele tipo de jogo que eu gosto, mas são estes os 5 jogos que eu trago e que eu ainda não joguei, mas que espero que na próxima semana consiga resolver muitos destes problemas. Parece muito justificado, Bruno. Miguel, e do teu lado, quais são os jogos que nos trazes nesta rubrica de hoje?
Do meu lado, eu trago os meus 4 da prateleira da vergonha. Alguns deles eu já joguei, outros nem por isso. Começo com o Estoril 1942. Não o Estoril em si, mas a Superbox, que foi lançada o ano passado pela Mebol Games e que tem o jogo base do Estoril que eu já joguei. Mas a Superbox não joguei porque o que é que traz? Traz mais a expansão do agente duplo, traz mais umas coisinhas extra. Enfim, e gostava muito de experimentar com tudo. Porque é que ainda não foi à mesa? Principalmente devido ao confinamento e depois também porque não dá para jogar a solo. Já agora fica aqui uma dica, se houver alguém da Mebo que esteja a ouvir, se quiserem considerar um modo solo para o Estoril, eu cá agradecia, seria giro. Passando ao próximo, o próximo acho que dispensa apresentações, que é o Gloomhaven. Comprei, é um dungeon crawler, é o número 1 do Board Game Geek, ganhou prémios e mais prémios, etc. Depois comprei, já tinha visto alguns vídeos, li o manual e disse, não, isto vai ser para jogar de certezinha absoluta, eu tenho aqui uns dias de férias, eu vou tirar isto da caixa, vou. Sim, eu tirei da caixa, arrumei, comprei um insert, arrumei as coisinhas todas dentro do insert, arrumei o insert e disse, pronto, eu amanhã pego nisto. Isso já deveria contar. Não. Certo, isso é quase uma sessão de jogo, eu sei. Mas pronto, é a sessão número 0. Eu a 0 eu já fiz, mas mais que isso ainda não. Eu disse, eu amanhã eu pego nisto. E depois, pronto. E depois, não voltou a acontecer. E depois, entretanto, saiu o Frosthaven no Kickstarter e eu pensei, outro? Não, outro não. não. Nem pensar. O outro jogo a seguir que eu tenho é o Hexplorit, o Forests of Adramon. É o segundo volume da coleção dos Hexplorit. Eu tenho o primeiro, o Valley of the Dead King. É um jogo cooperativo de exploração em que há um grupo de heróis que tentam derrotar um boss final. Portanto, é o habitual, tem as mecânicas habituais de fazer level up ao teu personagem, comprar equipamento, ir a cidades, comprar equipamento, etc. Bater em bosses intermédios para ganhar experiência, para fazer level up, etc. Por aí fora. Tenho o primeiro, gostava muito de experimentar este também. Já agora também é uma coleção de jogos que, isto posto na prateleira, também parecem livros. Fica muito engraçado. E o último que eu trago é um que ainda não tirei do plástico, portanto, cá está, que é o Tiny Epic Max. É um dos últimos Tiny Epic que saíram. Comprei porque havia um group pledge no Kickstarter e porque eu não tinha nenhum jogo de ações programadas. E eu disse, ok, sim senhor, isto parece-me bem, parece-me interessante. E fiz o group pledge no Kickstarter e depois entretanto ele chegou a casa e ainda cá está e eu arrumei e disse, eu pego nisto e ainda não aconteceu. Pronto. Marco. Olha, eu tenho-te a dizer que o Tiny Epic Max é muito giro, já o joguei. Tenho outros na minha prateleira da vergonha da saga Tiny Epic, não, por acaso esse não é, e recomendo, é um jogo programável muito divertido. Joguei o A4 e gostei bastante a última vez até aqui em casa e foi divertido, foi muito divertido. Pronto, eu também gostava de dizer que vos trago os meus 4 jogos da minha prateleira da vergonha, mas não é o caso. Porque eu não tenho 4 jogos da minha prateleira da vergonha. Por isso, pronto, vou-vos trazer 4 jogos da minha prateleira da vergonha, não a minha prateleira da vergonha. Mas trago-vos alguns e conto-vos um bocadinho de alguma história também deles e de porque é que eu os comprei e se calhar um pouco também porque é que não chegaram à mesa. Um dos primeiros que trago, e já foi falado aqui o Gloomhaven, é o Charterstone. O
Charterstone não foi à mesa também pela mesma razão que o Gloomhaven, no fundo, não é? Que é um jogo Legacy, há bocado estávamos a falar antes da rubrica nisso. Isto é um jogo da Stone Myers Game, pronto, para quem não conhece, não sei. Pronto, é muito conhecida a Stone Myers pelo Wingspan, se calhar, ou conheceram pelo Scythe, ou pelo Viniculture, ou pelo Tapestry mais recentemente. Pronto, foram todos jogos da Stone Myers que têm assim, uma qualidade incrível e que são todos criados também do mesmo game designer, que é o Jamie Stegmaier, e o Jamie Stegmaier para mim, pronto, estava a dizer o Bruno da questão de há certos criadores de jogos que uma pessoa compra e nem sequer pensa duas vezes. Então, aí está. Um dos meus pecados, se calhar, é esse. O jogo é muito giro, é um jogo competitivo, ok? Um legacy game competitivo, que tem uma mecânica muito engraçada e foi isso que me fascinou, foi o facto de que nós jogamos competitivamente 12 vezes o jogo e, ao fim das 12 vezes, o jogo basicamente loca, não é? Fecha. Eu vou colando coisas que são o jogo na primeira ronda, na primeira vez que nós jogamos, tem muito pouca coisa no tabuleiro. É um worker placement que onde tem poucas opções e à medida que vou jogando, as decisões que cada uma das pessoas vai colocando no tabuleiro são autocolantes que ficam permanentemente lá e depois a segunda vez já é diferente. Não é um legacy game normal, porque, em teoria, no final eu posso continuar a jogar o jogo a 12ª vez, quantas vezes eu quiser, com todas as pessoas que eu queira. Mas parece-me ser um jogo que eu não quero andar a mudar muitas pessoas, porque, pronto, a maneira como as pessoas estão a jogar vai influenciar a maneira como o jogo está feito. Não são jogos muito longos, jogos que, segundo o que eu entendi, são na ordem de 1 hora de jogo, 1h30 se calhar, mas como nunca o joguei não sei, mas são 12 vezes isso e tenho que arranjar aqui um grupo que queira fazer isto até ao fim as 12 vezes, senão depois vou ficar aqui com o jogo um bocado bloqueado. Pronto, Charterstone é o primeiro jogo que vos trago. O segundo jogo que vos trago já é um jogo que também não é um Legacy, mas é, para algum efeito, que é o Star Wars Imperial Assault. Não é um Legacy do ponto de vista que eu não estou a destruir nada, não estou a rasgar cartas, não estou a destruir o jogo, mas pronto, aquilo é um conjunto de campanhas que a pessoa faz e aquilo faz sentido, aqui até podia rodar um bocado as pessoas, mas se calhar faço isso nas primeiras 4 campanhas, mas depois não vou jogar as últimas campanhas com uma pessoa que nunca jogou o jogo, porque senão não faz sentido nenhum. Por isso tem a mesma limitação de um jogo Legacy, mas sem ser um Legacy. É preciso ter aqui um grupo que queira jogar o jogo até ao fim. Eu tenho alguns Legacies abertos, com pessoas que têm Legacies deste estilo, não tenho por acaso nenhum Legacy verdadeiro. Estes jogos de campanhas, tenho algumas campanhas abertas com malta, alguns deles já vamos a mais de metade. Eu estou na esperança que quando acabar alguns das outras campanhas, a equipa depois queira mudar para uma campanha destas, porque esta está no mesmo estilo de outros que eu tenho jogado. Apesar de ser mais tático, mais estratégia, ainda não o consegui jogar efetivamente. Cheguei a levá-lo para um dos eventos onde eu não pude participar e sei que tu, Miguel, pelo menos, então acho que estiveste a jogar o tutorial do Star Wars Imperial Assault. Num dos eventos ainda quando estávamos em parceria com o Splash. Por isso, vocês já jogaram mais o jogo que eu, por isso eu ainda não fixei um grupo para levar isto até ao fim, sei só fazer o tutorial só. Mas olha que já foi à mesa, não à minha mesa, mas já foi à mesa. O meu jogo já foi à mesa de outra pessoa, isso é sempre bom. Se calhar não devia contar para a minha prateleira da vergonha, tenho que arranjar maneira de reduzir isto. Não, a prateleira da vergonha é tua. É minha, não é? Tu não jogaste, portanto lá está. Já estava a tentar encontrar aqui loopholes no contrato. Não vai ser assim, tem mesmo que chegar. Outro jogo que trago com uma história engraçada foi o Lorenzo Il Magnífico. O Lorenzo Il Magnífico está na minha prateleira da vergonha por uma razão engraçada, que é, eu já o montei, já o ia jogar, estava a fazer o setup e reparo que me falta uma carta. Sério? E é curioso, eu ainda não fui atrás disto. Eu comprei o jogo, depois ficou na minha prateleira da vergonha durante algum tempo, e o dia que eu quis jogá-lo, cheguei à conclusão que todas as cores têm X cartas, já não me lembro quantas, e este tem menos uma. Fui ver o manual, fui ver depois online, e disse, realmente falta-me uma carta. Será que isto é muito importante? Fui ver o que é que aquelas cartas faziam e disse assim, bem, isto aqui é tipo menos uma ação que nós temos, não é assim, dá para jogar, mas
olha, vamos guardá-lo, vou pedir a carta. Ainda não mandei o e-mail, por isso ele está na minha prateleira da vergonha. Não, porque não tivesse, efetivamente, ia à mesa e depois bloqueou ali por causa dessa falta dessa E o carta. jogo é tão bom. Eu recomendo. Eu tenho. Pois, e e é um maravilha. jogo que facilmente vai à mesa aqui em casa, porque é um worker placement, não é assim uma coisa muito... Não é um jogo com uma complexidade muito grande, é temático e é giro. E consegui jogar isto perfeitamente até aqui em casa, eu e a minha namorada. Funciona bem a Simplesmente... dois. Pois, já ouvi dizer que sim, É. e foi a razão pela qual está na prateleira da vergonha, e eu escolhi os jogos a dedo para não, que trago para vocês, foi pronto, as razões pelas quais isto ficou na prateleira da vergonha. Esta aqui é uma razão completamente, se calhar, um pouco inédita, mas a realidade é que comprei o jogo há muito tempo, e passou quase tanto tempo para eu pedir a carta em falta quanto até eu pôr, ainda não tratei disso. A vida acontece e Marco, ainda não fiz trabalho de isso. casa, quando acabarmos de gravar este episódio, tu mandas um mail, se faz favor. A questão é que não é só mandar o e-mail, eu tenho que descobrir qual é a carta que falta. Essa é que é a questão. Ou peço-lhe todas as cartas daquela cor, daquele set, ou então tenho que ver uma lista das cartas todas, espalhar as cartas numa mesa e estar a ver. Este aqui está aqui, este aqui está aqui. Esse é que eu ainda não fiz, por isso. Nós depois reunimos e fazemos esse check. Eu pego na minha cópia e vemos o que é que eu tenho e tu não tens. Ainda vou acabar por descobrir que também não tenho essa carta. Olha, confesso que fiz falei com o Daniel uma vez, olha, um abraço para o Daniel, que já falamos 2 vezes nele, dei um grande abraço, mas falei com o Daniel exatamente, porque eu sabia que ele tinha uma cópia e disse assim, olha, hás-me trazer, uma vez que estávamos num dos eventos, olha, traz-me o teu jogo, pá, depois devolvo-te logo na semana a seguir, mas eu só quero pegar nas tuas cartas e comprar uma a uma para ver qual é que falta ele. Isso não te vai ajudar porque eu tenho as expansões todas, já todas misturadas e eu... Surpresa. Ok, então não vou conseguir, não vai funcionar. Vou ter mesmo que procurar uma lista online. E foi isso que me levou. Pronto. Lorenzo Will Magnífico, o terceiro jogo que trago para vocês. O quarto jogo que trago para vocês é o First Martians. First Martians, efetivamente, é um jogo complexo que me fascinou. E agora falando porque é que ele vai parar a minha prateleira de vergonha, eu sou um fascinado pelo espaço. Eu sou um fascinado pela temática. Eu normalmente não compro jogos pela temática em si, mas sim pelo envolvimento que a temática tem no jogo. E tudo o que eu li do jogo, tudo o que eu vi do jogo, toda a maneira como tu jogas, a maneira como tu interages com o mundo, todas as decisões que tu fazes fazem todos sentido neste jogo. O oxigênio, a gestão do oxigênio, o impacto que o oxigênio tem no stress, a maneira como essas mecânicas todas estão a ser feitas, acho que está extremamente bem feito. Isso, para mim, já não precisei de ver muito mais sobre o jogo do que é sobre um tema que eu gosto e está completamente bem construído o tema dentro da mecânica e a mecânica para o tema e tudo assim. Infelizmente, é um jogo que tem uma complexidade elevada, o que limita drasticamente o número de pessoas que eu conheça que vai tirar gozo de jogar um jogo deste nível de complexidade. E também, jogar um jogo que tem um tempo de jogo superior a 1h30, provavelmente, com pessoas que não gostem, isso para elas vai ser uma experiência má e não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é que as pessoas gostem de jogar os jogos de tabuleiro. Se tu, pronto, tem alguma malta que eu sei que gosta e que gosta assim de jogos complexos, estou à espera da vez para jogarmos este. Mas sim, é um jogo que comprei-o não vi muitos vídeos sobre isto, vi um playthrough ou qualquer coisa, não, pela temática e pelo feedback que li sobre a penetração desta temática na mecânica e a maneira como as duas coisas funcionam todas muito bem. Pronto, são 4 dos meus 20 e qualquer coisa jogos, qualquer coisa, e das expansões. Mas pronto, trago-vos aqui alguns. Fica aqui uma rúbrica um pouco diferente para vocês que nos estão a ouvir, mas espero que tenha sido interessante, se calhar para vocês conhecerem também um bocadinho mais sobre alguns jogos, não com o nosso feedback direto de nós termos partilhado aqui o jogo com alguém que tivéssemos jogado e agora estamos a partilhar convosco esse feedback, mas fica também a nota que se por acaso algum dia a gente tirá-los, quando tirarmos da prateleira da vergonha, a gente promete que eles eventualmente vão aparecer nesta rubrica para a gente os escrever.
E é todo o tempo que nós tínhamos. Estiveram a ouvir o DICE Podcast, uma iniciativa da DICE Cultural, que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro. O meu nome é Marco António Silva e em nome de toda a equipa, muito obrigado por terem estado desse lado a ouvir-nos. Se gostam do nosso podcast, não se esqueçam então de subscrever para não perderem nenhum episódio. Se gostam mesmo muito do nosso podcast, não se esqueçam de partilhar o link com os vossos amigos e fazer chegar este podcast a todos, para nos ajudarem a nós a fazer crescer este projeto. E se gostam mesmo muito do nosso podcast, então façam-nos chegar esse feedback, façam-nos chegar as vossas opiniões, ideias, sugestões. Adorávamos ouvir isso tudo, trazer isso, incorporar no nosso podcast. Podem-nos pingar a nós próprios diretamente ou então enviar um e-mail para podcast@dicecultural.org. Bruno e Miguel, mais uma vez, muito obrigado a ambos por esta conversa extremamente interessante e um pouco este confessionário virtual que fizemos hoje aqui. Muito obrigado, malta. Obrigado, eu. Obrigado. Então, e a quem nos está a ouvir, vejam nos comentários os links com os jogos que nós fomos falando neste episódio. Podem também encontrar no Facebook da DICE Cultural, como foi referido no episódio, um post com as nossas prateleiras da vergonha. Partilhem também nesse post nos comentários as vossas próprias prateleiras. Acho que vai ser uma conversa muito gira. Conseguimos continuar para lá deste podcast. Cá estaremos então no próximo episódio então, para falar sobre temas que gostamos de ver nos jogos de tabuleiro. Isso vai ser mais uma partilha então nossa, para partilharmos então quais são os temas que nós gostamos. A todos aí em casa, bons jogos, muito obrigado pela vossa companhia e pelo vosso apoio, boas jogatanas e continuem fortes do vosso lado na luta contra as prateleiras da vergonha, que nós aqui vamos fazer o mesmo. Até ao próximo episódio.